a região tem 16 casos suspeitos da doença, segundo as prefeituras. Em São José dos Campos, 6 casos, Atibaia, 4 casos, Bragança, 4 e Caçapava, 2 casos suspeitos ainda. Em Taubaté, a prefeitura descartou um caso suspeito ontem. Destaque do G1 da Vanguarda, padre brasileiro fala sobre a restrição de circulação na Itália devido ao coronavírus. O repórter André Luiz Sosa conversou com o padre Tiago Dias, que é de São José dos Campos, e está em Roma há 2 anos fazendo um mestrado. O padre conta como está a situação na Itália depois que o governo restringiu a circulação de pessoas para evitar a proliferação da doença. Ele disse, por exemplo, que as aulas foram suspensas e ele está impedido de deixar o alojamento. O vídeo com a entrevista completa com o padre você encontra no G1 da Vanguarda. Tem aumentado a procura por máscaras e álcool em gel nas farmácias da região com a confirmação de casos do novo coronavírus no país. Com essa procura tem aumentado também o preço desses produtos. Para evitar valores abusivos, o Procon tem fiscalizado as farmácias da cidade. O seu Augusto estava na Espanha e voltou para São José dos Campos há uma semana. Antes da viagem, ele tentou comprar álcool gel e máscaras para se prevenir do coronavírus, mas não encontrou os produtos nas farmácias por aqui. Fui procurar nas farmácias para levar umas 2 ou 4 máscaras para mim e para minha esposa, mas para minha surpresa não tinha. A atendente falou que tinham esgotado todas as máscaras e o álcool gel. Esse frasco de álcool gel aí, o seu Augusto comprou lá na Espanha. E quando acabar, ele não sabe se vai ser fácil encontrar mais por aqui. A gente conseguiu comprar um frasquinho de álcool gel lá para poder se garantir e usar, porque é fundamental. As mãos principalmente limpas, né? Nessa farmácia, na região central de São José dos Campos, ainda tem álcool gel, mas esses são os últimos frascos. Já as máscaras acabaram há mais de 2 semanas, com aumento da procura, depois das primeiras notícias de casos suspeitos de coronavírus aqui na região. E o estabelecimento está com dificuldade para repor o estoque. Segundo a farmacêutica responsável, o preço no fornecedor triplicou nos últimos dias. Os fornecedores que nós achamos já estavam com um custo muito elevado. Enquanto a gente estiver com um preço competitivo, né, dentro do mercado, a gente vai manter o nosso preço, né, a não ser que o fornecedor venha a aumentar quando nós formos repor novamente. E para evitar aumento abusivo dos preços desses produtos, o Procon de São José dos Campos intensificou a fiscalização em farmácias e empresas que vendem esses itens. Com isso, 10 estabelecimentos da cidade já foram notificados para fornecer mais detalhes sobre os valores na hora da venda. Nós notificamos para que nos apresentem o balanço dos últimos 3 meses com as vendas e os preços praticados. Se nós detectarmos em que houve um aumento abusivo, aí o Procon pode autuar essa empresa. Hoje a dona Fátima encontrou o álcool gel na farmácia. Para ela, ainda com um preço justo. E o que você achou do preço? Não, tá bom. Eu vou levar um para casa, né? Então a gente deixar dentro da bolsa, né? É bom se prevenir. Nessa farmácia que a gente viu na reportagem, o preço do frasco de álcool gel sai a partir de R$ 7,00. O Procon esclareceu que notificou os estabelecimentos a partir de denúncias e que esses lugares têm 10 dias para informar as médias de preço que eles iam praticando no mercado. Volto a falar sobre a dengue, são muitas dúvidas e mitos que ainda existem sobre a doença. Impressionante, né? Tem bastante coisa, passar ou não passar, o repelente caseiro e tudo mais, tem que tomar cuidado. Vamos voltar a falar com o Tiago, que pode esclarecer, ajudar a esclarecer, né, Tiago, algumas dessas dúvidas, esses mitos que existem. Diga lá. E são muitos, né, Rogério? A gente fez uma interação nas nossas redes sociais para saber quais são as principais dúvidas do pessoal de casa. Por isso, aqui ao meu lado está a diretora da Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro, a Ana Elisa. Ana, a gente então vai fazer algumas perguntas dos telespectadores para a gente ter as suas respostas como especialista, tá? Por exemplo, Rosa Silva perguntou se é verdade que comer inhame não faz com que a pessoa não pegue dengue. Isso é verdade? Não, é mito. Na realidade, o inhame tem contribuído, né, no tratamento, embora não haja nada cientificamente comprovado, né? O que vai curar mesmo a dengue é a hidratação e o que vai prevenir é cuidar dos criadouros. Consumo de complexo B ajuda? Também não, é mito, né? O complexo B ajuda na imunidade, mas não protege contra a dengue.
Outra pessoa que mandou para a gente foi a Cris Renó, falando a respeito dos repelentes. Ela quer saber se todos os repelentes funcionam de fato. Olha, os que são a base do princípio ativo icaridina, o IR3535 e o DEP são os que são eficazes. Contra o Aedes aegypti. Isso. Grávidas podem usar sem problema? Devem utilizar, inclusive. Maria Lúcia Alves pergunta, gostaria de saber se a dengue interfere no fígado. Se alguém que já teve dengue pode ficar com algum problema no fígado. Interfere sim, inclusive um dos órgãos mais lesionados durante a dengue é o fígado. Roberto Chagas pergunta a respeito de uma postura dentro de casa, a vasilhinha do cachorro. Só trocar a água já basta ou precisa limpar a vasilhinha da água também? Não basta, tem que lavar, fazer a retirada mecânica, porque o mosquito deixa os ovos ali na superfície, então é preciso esfregar para que os ovinhos sejam retirados. Pamela Reis pergunta pra gente, se eu tô com dengue e um mosquito normal, ou seja, não tá infectado, esse mosquito me pica, esse mosquito pode passar a dengue para outra pessoa? Ah, sim. O Aedes aegypti, ao picar uma pessoa contaminada, ele vai se tornar um mosquito contaminado. E ao picar uma pessoa saudável, pode sim transmitir a dengue. Uma dúvida agora do Sérgio de Souza, quem já teve dengue pode pegar de novo? Na realidade, a gente fica imune contra cada sorotipo. Existem 4 sorotipos, né? No momento está circulando no município o tipo 2. Então, todos que pegarem do tipo 2 estarão imunes. Mas a gente tem que lembrar que existem outros 3 sorotipos. O 1, o 2, o 3 e o 4. Então, a pessoa fica, sim, susceptível a pegar os outros subtipos virais. Certo, Ana, muito obrigado pelas informações. Informação nunca é demais, principalmente quando se trata de saúde. Mas lembrando, prevenção mesmo, só limpando o quintal da sua casa, tirando os focos de água parada para a gente evitar uma situação tão grande, tão triste como a gente está vendo aqui em Cruzeiro, mais de 1.800 casos positivos de dengue só esse ano, né, pessoal? Tem que tirar esses mitos que existem, né, Tiago? Obrigado aí pelas informações. Informação sempre para deixar claro para todo mundo o que deve se fazer para combater e o que não adianta fazer. Não vai resolver nada. Tem muita informação também nas redes sociais, né? Fake news. A gente tem que tomar realmente muito cuidado. Vá na orientação do médico do seu posto de saúde, por exemplo. É o mais confiável. Informação sempre. O Cruzeiro já tem 1.861 casos de dengue este ano. Em relação à semana passada, nós falamos aqui, já são mais de 200 novos casos. Vamos voltar a falar com o Tiago Bezerra, que está em Cruzeiro, ele está inclusive no centro de atendimento dessas pessoas, né, Tiago? Como é que é feita essa triagem, esse atendimento? É um centro de acolhimento, né, Rogério? O pessoal montou essa área especial para tratar exclusivamente os pacientes com dengue dentro do ambulatório regional de especialidades aqui de Cruzeiro. E a gente vê que agora tem algumas pessoas que estão esperando ainda para serem atendidas, tem outras que já estão lá dentro recebendo atendimento, tomando soro. E aqui ao meu lado está a Ana Cecília, que vai explicar para a gente como que é o funcionamento, né, Ana? A partir dessa semana a gente ampliou o horário de atendimento aqui no ambulatório, é isso? Boa tarde. Na verdade, desde o dia 2, né, do início do mês, nós ampliamos o atendimento, está funcionando 24 horas, para que a gente atenda com melhor qualidade a população mesmo, né, todo o horário e desafogar o atendimento do pronto-socorro. E aqui como é o atendimento? O paciente chega, ele vai ser de primeira vez ou retorno, passa pela recepção, passa pela equipe de enfermagem, coleta o exame, o hemograma, e aí a gente tem, dependendo do resultado, ele passa por uma avaliação médica, então indicação de hidratação com soro oral ou com soro hidratação venosa. Então aqui as pessoas conseguem ter certeza se elas estão ou não estão com dengue, é isso? Nós não fazemos esses exames específicos de NS1 e sorologia porque já foi decretada a epidemia. Então, pelo Ministério da Saúde, a gente acompanha com o hemograma e fecha o diagnóstico clínico epidemiológico pelas características do paciente. A gente tem uma situação muito delicada em relação à dengue aqui em Cruzeiro. Já são mais de 1.860 casos confirmados de dengue e, além disso, a gente teve uma suposta morte, mais uma morte na cidade. Seria a terceira morte por dengue, é isso? Isso mesmo. No nosso exame, né, no exame local, deu positivo e nós encaminhamos o sangue para o estado e para o Adolfo Lutz para a gente confirmar esse óbito ou não por dengue. Temos alguma informação desse paciente? Quem seria?
Esse é um paciente de 73 anos, né? Ele teve um caso, né, suspeito de dengue e evoluiu para uma encefalite. Foi transferido para um hospital em São José e acabou falecendo. Ana, obrigado pelas informações. Triste notícia, então seria a terceira morte por dengue aqui em Cruzeiro. A gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas. Já já a gente volta aqui em Cruzeiro para tentar tirar as dúvidas do pessoal de casa. Rogério, Águida. Obrigado, Thiago. Mudanças do tempo dos últimos dias podem ajudar a aumentar os casos de viroses em geral. A Daniela Lopes está numa clínica de São José dos Campos. Ô Dani, quais são os casos mais comuns, hein? Boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde a todo mundo que acompanha o Link Vanguarda. Olha, os casos mais atendidos são das viroses respiratórias, as gripes, os resfriados e também das doenças alérgicas, como rinite, por exemplo, tudo aí relacionado à mudança do tempo. Aqui nessa clínica vou conversar com o Dr. Ricardo, que é otorrino. Bom, aumentou bastante então a procura em relação a essas viroses e também a outras doenças respiratórias? Se a gente comparar com o ano passado, no mesmo período, a gente notou que teve um aumento de 30%, cerca de 30% em relação ao ano passado, das doenças respiratórias infecciosas. Então, gripes, resfriados, otites, então teve um aumento sim. O verão foi bem diferente, né? O clima foi bem diferente, o verão mais frio, tudo isso também ajuda a aumentar os casos desses tipos de doenças. O que a gente acredita é que tenha sido mesmo. Como você teve esse verão muito atípico esse ano, com dias frios, chuvas mais prolongadas, a gente acredita que as pessoas tiveram maior aglomeração, ficaram em ambientes mais fechados, o que facilitou o contágio entre as pessoas mesmo. Então... E lembrando também que viroses, né, não são só que a gente costuma ouvir, diarreia, passando... Não, virose é todo tipo de doença transmitida por vírus, é isso? Inclusive o coronavírus? Isso. Não, na verdade, sim, toda doença causada por um vírus, a gente acaba dando esse nome popular de virose. Então, assim, o coronavírus é uma virose, a dengue é uma virose, então... os resfriados, o H1N1, são doenças virais. Então, são doenças, a gente fala mais aqui das doenças respiratórias, que elas têm uma facilidade de contágio entre as pessoas, né? Então, são viroses também. E a transmissão é igualmente como a do coronavírus. E a prevenção também é igual? Então, se a gente pensar que como ela é uma doença respiratória, uma doença de transmissão respiratória, os cuidados têm que ser iguais, tanto do coronavírus quanto do resfriado, da gripe, do H1N1, então, que são os cuidados de lavar a mão, evitar ambiente muito fechado, muita aglomeração, evitar ambientes fechados, tentar sempre manter o ambiente ventilado, uso de álcool gel, são os cuidados que a gente tem que ter mesmo no dia a dia. O ano inteiro, né? O tempo todo, porque essas doenças estão aí o tempo todo. Sim, não é só agora nessas épocas mais frias e de maior incidência das doenças, não. O cuidado tem que ser a vida toda, o ano todo, a vida toda. Ok, obrigada, doutor Ricardo, pelas informações. De volta no estúdio com vocês. Independente do tipo de vírus, é sempre bom manter a higiene das mãos, é fundamental. Obrigada, Dani, pelas informações. Vale sempre, né? Sempre. Higienização bem feita das mãos e tudo mais. As mulheres contra a violência doméstica foi tema de uma reportagem do Link Vanguarda ontem. Nós mostramos para elas comentários negativos recebidos em reportagens publicadas no G1. E elas puderam reagir a essas mensagens. Essas mensagens que também podem ser uma forma de agressão. Hoje nós vamos mostrar mais 2 depoimentos de mulheres, uma de Jacareí e a outra de Taubaté, vítimas de uma violência que mudou a vida delas. A produção é da repórter do G1, Poliana Casimiro. Eu tinha apenas 13 anos, eu estava vindo da escola. Um rapaz me acompanhou, ele era um ex-policial, morador do mesmo bairro lá que eu morava. E ali aquele rapaz me estropou, eu tentei correr, eu caí. Naquela época, as famílias não aceitava que uma moça não fosse virgem sem ser casada. E eu fui expulsa da minha casa. Eu fiquei grávida. Na época, eu ainda tentei estudar. Eu fui 2 vezes ainda, depois que a minha filha nasceu. Umas 3, 4 vezes.
É a questão da tecnologia. As TVs evoluíram e os consumidores querem acompanhar essa evolução também. A Daniele, por exemplo, está levando uma TV de 32 polegadas, vai pagar R$ 1.099. Sim, não, na verdade eu consegui ter um precinho melhor, né? A gente conseguiu um desconto e eu tô levando aí a Smart TV, que agora vai facilitar bastante aí pra gente ver, né? Os filmes e tal. E tudo assim, conectado pela internet? Sim, tudo conectado. Eu tenho uma mais antiguinha, não tem essa tecnologia que tem hoje, por isso eu tô trocando. Tô levando uma Smart TV agora. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Mas é aquela coisa, antes de comprar é sempre bom pesquisar. O Wellington começou essa maratona agora, mas olha, tá difícil resistir. Tô namorando pra gente comprar. Tô olhando agora uma Smart, né? Que agora tá na moda aí, é a Smart, mais moderna, né? Ficar pra trás. Não pode ficar pra trás, isso aí. A faixa de pedestre deveria ser respeitada por todos os motoristas, mas nem sempre isso acontece. Imagine quando a faixa está mal sinalizada. Aí complicou. Moradores de Caçapava estão reclamando que está difícil atravessar nessa faixa que fica na entrada principal da cidade. A gente vai entender melhor isso com o André Luiz Rosa, que está em Caçapava. André, inclusive o movimento nesse trecho é bem intenso, né? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Para atualizar vocês que estão assistindo a gente agora, olha só, a Via Dutra passa ali em cima, onde está passando aquele caminhão, ali a Via Dutra, do lado de lá fica a região da rodoviária aqui de Caçapava. Abrindo um pouco mais a imagem, vocês vão ver essa faixa de pedestres que está completamente apagada. E fora isso, tem a questão também da dificuldade que o motorista tem para conseguir fazer essa travessia. O Carlinhos Brasil vai mostrar aqui do lado esquerdo, olha só, a pessoa que quiser sair desse pedaço da cidade onde a gente está e atravessar, não consegue enxergar se do outro lado vem vindo o carro. Olha só, esse carro branco está vindo aqui agora e uma coisa que acontece, os motoristas acabam parando em cima da faixa para conseguir ver se vem outros carros de lá para cá, para depois conseguir fazer a rotatória. Aqui desse outro lado fica a rodovia João do Amaral Gurgel, que dá acesso a Jambeiro. E a gente está aqui com o Carlos, que é ciclista, mora aqui e usa esse trecho todos os dias. Complicado, né, Carlos? Complicadíssimo, rapaz. A gente não está querendo aqui encontrar culpados, porque não resolve, não é questão. Mas de quem de direito, a responsabilidade seja da Nova Dutra, seja da Prefeitura, seja do DR, a gente quer uma solução, porque já houve morte aqui. Há 8 anos atrás tinha uma pessoa que morreu, teve uma pessoa que morreu embaixo do túnel, atropelado. Vou te interromper, cara, só para mostrar aqui a situação. Olha só, tá vendo essa van parada aqui, tá bem em cima da faixa de pedestres. A pessoa que, por exemplo, precisa atravessar ou ir ou voltar, não consegue porque a van tá parada ali. Para conseguir ver se vem gente, olha só, tem aquele rapaz atravessando aqui, ele vai acabar ficando um tempo, conseguiu atravessar, a moto parada aqui. Isso não acontece sempre. Não. Essa parada é aquele motorista que tem um pouco mais de consciência, você entende? Infelizmente hoje todo mundo tem pressa, ainda que eu não entenda o porquê. Mas está faltando sinalização. Ainda que tenha um sinal de pare ali, eles não param, eles não respeitam. E a gente não pode ficar só na dependência do que o motorista vai fazer. Temos que evitar o máximo possível o risco que o pedestre corre de passar uma faixa mal sinalizada. Então a nossa recomendação, a nossa sugestão até, é que se coloque redutores de velocidade ao longo do túnel. Quando o carro chegar aqui, nessa encruzilhada aqui, digamos, ele chega com menos velocidade, você entende? Mas agora, Prefeitura não quer saber, Nova Dutra não quer saber, DER não quer saber. E aí acaba ficando o ciclista, o pedestre, o motorista refém. Obrigado, viu, Carlos, pela sua entrevista. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Caçapava. A Prefeitura disse que aqui é responsabilidade da DR. O DR até agora não retornou a nossa solicitação e também a gente não sabe o que a Nova Dutra é responsável aqui. Então a gente vai continuar acompanhando esse assunto e volta aqui no Link Vanguarda para dar uma resposta sobre de quem é a responsabilidade e qual vai ser a solução para essa situação complicadíssima que a gente vê aqui. Águida, Rogério, com vocês. Complicada, né, André? Porque a gente vê ali, os carros descem, vêm embalados ali, que estão saindo da Via Dutra, velocidade alta. Se não está bem sinalizado, complica a vida
do pedestre e também do ciclista Olha ao caminhão. Exatamente. A carreta tentando, e a visibilidade para quem vai cruzar, para o motorista, também parece ruim, né? Tanto que os carros têm que embicar bem para poder passar. Então, aí a faixa pedestre fica esquecida mesmo, né? Não é uma solução simples? Pintar? Pois é, comprar O que tinta está e mais fazer a difícil é sinalização. encontrar quem é o responsável por isso. DR ou prefeitura? A gente aguarda, de repente, uma resposta ainda nessa edição do jornal. A partir de hoje, quem precisar de medicamento para a saúde mental em São José dos Campos vai ter de buscar em novo endereço e não mais na Farmácia Central. A dona Isa veio até a Farmácia Central de São José dos Campos para pegar os remédios que a filha toma para ansiedade, mas não sabia que o endereço para retirada dos remédios tinha mudado. Sabia não. Eu vim direto que pegava aqui, né? Agora eu vou procurar o lugar. Eu achava melhor aqui, porque eu desço aqui do ônibus, ó. E já pegava aqui, né? Agora vou ter que procurar ainda. E teve mais gente que veio cedo e foi surpreendida. Eu cheguei aqui agora, é lá embaixo. Vai ter que andar um pouquinho. Infelizmente faz parte, né? A gente precisa, né? Segundo a secretária adjunta de saúde de São José dos Campos, a mudança foi necessária para desafogar o fluxo de pessoas na farmácia central, que atende em média 6.000 pacientes por mês. Foi pensado nessa otimização dos espaços, inclusive melhorando o acesso dos pacientes que peguem no local onde é gerado a receita. O novo local para retirada dos medicamentos psicotrópicos de baixo custo é a farmácia do CVV. Ela funciona na Avenida Névio Baracho, número 201, de segunda a sexta-feira. Ao todo, são 39 medicamentos fornecidos de graça aqui. O paciente precisa do receituário especial, azul ou aquele de 2 vias. Pacientes da rede particular, inclusive, podem retirar os medicamentos aqui. O paciente é um benefício. O paciente ele é atendido no ambulatório e já consegue, depois do atendimento, já descer e pegar o medicamento. Então, para ele é um atendimento mais humanizado, mais tranquilo, não precisa ir a outro equipamento para buscar a medicação. Eu gostei muito. Não preciso ficar olhando na tela lá, entendeu? Gostei muito. Mais rápido. Mais rápido. A Silvia espera que a mudança seja boa. O irmão dela toma 7 medicamentos psiquiátricos todos os dias. Que vai ser mais prático, né? Porque ele já sai da consulta e já pega o remédio, né? Tem que ficar esperando. Não tem que ficar esperando, é verdade. Reforçando aí o que o André disse na reportagem, a Avenida Tenente Névio Baracho, onde fica a farmácia do CVV, fica bem perto da farmácia central, a 2 quarteirões da rodoviária velha. O aplicativo Vanguarda Repórter completa 5 anos. Falamos sobre isso ontem aqui no Link Vanguarda. Estive em Taubaté mostrando a reclamação de moradores que enviaram para a gente sugestões no aplicativo. Hoje a gente continua falando sobre isso. A dengue é um dos assuntos que mais recebemos mensagens. Já são quase 7.000 reclamações de focos e possíveis focos nas cidades da nossa região. E uma dessas cidades é Cruzeiro, que neste ano enfrenta uma epidemia da doença. Nossa, o que a gente recebe de reclamação, olha, essa aqui foi a Thaís Queiroz que mandou pra gente, de Cruzeiro. Ela mandou, ó, esse terreno está abandonado, os donos não ligam, está vulnerável ao foco da dengue. A gente vê que não tem nem telhado ali, é um terreno, muito mato, uma né? Construção, uma casa antiga, o que parece, e que está abandonado. A gente pediu para o Thiago Bezerra sair um pouquinho de Taubaté e ir para Cruzeiro para conferir essa situação. Boa tarde, Thiago. Situação que é grave, né? E está se complicando na cidade. Grave, chama muito atenção, né, Rogério? A gente veio conferir aí a foto que a Thaís mandou pra gente pelo aplicativo de perto. Inclusive, uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Boa tarde para você de Cruzeiro, né, que assim como eu, Luiz Big, nosso cinegrafista, precisa tomar um banho de repelente todas as vezes que está aqui pela cidade, porque a situação realmente está complicada. O terreno é esse aqui que está atrás de mim, ó. A gente não consegue entrar por se tratar de um terreno particular, mas por aqui a gente consegue ter uma noção de como está a situação. Olha a altura desse mato aqui, gente. Tá mais ou menos 1 metro de altura. Lá dentro tem uma construção que é uma casa que foi realmente abandonada. Ela já não tem mais teto, não tem parede. Quer dizer, parede ela tem, né? É uma construção sem teto mesmo. Ela não tem janelas. Ela tá totalmente aberta e tomada pelo mato, o que aumenta bastante a preocupação dos moradores aqui do Segundo Retiro. A Thaís, que foi quem mandou pra gente a reclamação, tá aqui ao meu lado. Ô Thaís, isso aqui tá desse jeito há quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde. Há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos que tá assim, a gente vem reclamando
e nada acontece. Na casa da minha avó aparecem piolhos de cobra, rato, barata de monte, tem até caramujo aqui. Fazem reclamação na prefeitura? Fazem. Meu pai já fez acho que umas 5 ano passado, se não foi mais. E não foi só a Thaís, não, viu? Aqui ao meu lado também tá um outro morador, que é o Marco. Ele sim é vizinho de parede, ele mora nessa casa que tá aqui atrás da gente. Ô Marco, a situação com esses animais, mosquito da dengue, ratos, baratas, realmente preocupa, né? Preocupa demais, porque dado o momento que a gente passa, né, a gente vê que o caso aqui de dengue em Cruzeiro está alarmante, né? E fora isso, o problema do próprio do terreno, né, que o mato altíssimo, quer dizer, é muito o problema de praga, né? É roedor, como a menina disse, é roedor, barata, piolho de cobra, escorpião. Você disse que você conhece os donos do terreno. Como é que é essa comunicação com eles? Conheço os donos. Inclusive, entrei em contato com uma das herdeiras, lá mora em Taubaté, e ela falou para mim que já lá não podia fazer mais nada, porque não há participação dos outros herdeiros, entendeu? Então, ela falou que inclusive, que abriria até mão do terreno, dado que só tem trazido problema para ela. Esse que é o problema, né, gente? Essa história de não posso fazer mais nada. Na verdade, a gente sempre pode fazer alguma coisa, né? Principalmente levando em consideração que é um terreno particular, mais de 1.800 casos positivos de dengue em Cruzeiro só esse ano, só em 2020, janeiro e fevereiro. Então, é uma preocupação da cidade toda, não só aqui do bairro. Ao meu lado, a gente tem um porta-voz da prefeitura que vai explicar pra gente, é um diretor de saúde, né? Diretor, me é feito esse trabalho de notificação dos imóveis aqui na cidade. Boa tarde. Boa tarde. Recentemente, até através do seu Marcos aqui, como testemunha, agente da dengue, né, fazendo a sua rotina de casa a casa, ela abre a reclamação. A reclamação, o que é? Ela abre um norte para os serviços públicos tomar as providências. Não é a nossa secretaria, seria parte de serviços públicos. Por quê? Os agentes de dengue, eles fazem a conscientização, né? É a orientação aos munícipes. Essa parte, ela abre essa reclamação e essa reclamação vai para os serviços públicos. Aí os serviços públicos têm a função de multar, ou seja, notificar, 48 horas tem que ter a providência. A partir do momento que não tem a providência, eles multam o terreno. E a partir disso, mesmo não tendo a resolução do problema, eles entram no terreno, na casa, para fazer a limpeza, né? Diretor, obrigado pelas informações. Então, só para a gente dar um apanhado geral aqui, que acontece o seguinte: a prefeitura tem esse decreto aqui em Cruzeiro, pode entrar para fazer a limpeza, mas isso só depois de ter notificado o proprietário, que além de ser multado, ainda vai ter que pagar a conta da limpeza do terreno. Então, é melhor a gente ter uma economia, né, pessoal, e fazer a limpeza do próprio terreno e evitar a dengue, que é a melhor de tudo. A gente segue aqui em Cruzeiro, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto aqui na cidade, com vocês aí no estúdio. Valeu, Thiago, obrigado. É muito melhor, né, se antecipar, imagina, ser notificado, ter que tomar multa para tomar uma providência, que é uma questão de saúde pública, né? E se não notificaram ainda, né, você vê que está há tanto tempo largado assim, por que já não tomaram uma providência? Isso que eu não consigo entender. Morreu depois de um naufrágio em Ilhabela. O João Mota fala ao vivo do litoral com a gente. João, como é que aconteceu esse acidente? Boa tarde. Oi, Rogério, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Pois é, esse homem de 68 anos, que era morador de Ribeirão Preto, estava com outros 2 amigos de São Paulo em uma pequena embarcação. Eles saíram para pescar de Caraguatatuba no domingo de manhã, com destino à praia de Abaquara, em Ilhabela. Mas aí, no meio do caminho, eles mudaram o trajeto da pescaria e foram sentido Ilha de Búzios, que foi onde tudo aconteceu. Essa ilha fica a cerca de 20 quilômetros da costa de Ilhabela. Uma onda forte acabou virando a embarcação onde eles estavam, era uma pequena embarcação, e jogou os 3 no mar. As buscas começaram muito tempo depois, no meio da manhã de segunda-feira, quando perceberam que os 3 não tinham voltado para Caraguatatuba. Quem participou das buscas foi o GBMAR, é por isso que eu vou chamar o Sargento Bonifácio, que rendeu inclusive a equipe que atendeu o trio. Sargento, muito boa tarde para o senhor. Como é que foi o resgate? Boa tarde a todos. Boa tarde, João. Nós fomos acionados na manhã de segunda-feira, de ontem, para esse atendimento a essa ocorrência.
chegando à notícia que tivemos que 3 pessoas teria pegado e naufragado com essa embarcação. E a onda teria arremessado os 3 contra as pedras. Um deles teria conseguido subir na costeira e outros 2 permanecidos na água durante esse tempo todo, aproximadamente 25 horas. E o que acabou vindo a óbito, ele estava no mar ou foi esse que conseguiu se agarrar às pedras? Era o que permaneceu dentro d'água, né? A causa, provavelmente, uma hipotermia, né? Que é o mais comum, né, nesse tipo de acidente. E foi o outro, conseguimos resgatá-lo com vida, e a retirada também da outra vítima que permaneceu nas pedras. Como é que estavam as condições do mar quando eles saíram no domingo de manhã? Mar agitado, né? Segundo a equipe de ontem que participou da ocorrência, mar bastante agitado, ondas arremessando, chocando-se, né, contra as pedras, um local de difícil acesso, né? O resgate muito bem sucedido, por sinal. E enfim, bom que conseguimos resgatá-los, né? 2 com vida. 2 com vida. Tá certo. Obrigado, viu, sargento, pelas suas informações. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde para o senhor também. Pessoal, só repassando então, os 2 que conseguiram sobreviver são moradores de São Paulo, né, com cerca de 60 anos, por volta de 60 anos. Eles continuam internados no Hospital de Clínicas aqui. Eles chegaram com ferimentos de ouriço do mar por várias partes do corpo e devem receber alta ainda hoje. A capitania, aliás, a delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião vai abrir um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente e os possíveis responsáveis também. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, João. João falando ao vivo de São Sebastião, contando desse naufrágio aí que aconteceu entre Caraguatatuba e Ilhabela. Uma carreta da saúde está estacionada em Jacareí para atender mulheres que precisam fazer mamografia. O exame é de graça. A repórter Vanessa Vantini está no Parque dos Eucaliptos e conta pra gente. Vanessa, boa tarde para você. Como é que está funcionando? É só chegar, fazer o exame? Como é que funciona? Olá, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Olha, as mulheres de 35 até 49 anos que moram aqui em Jacareí, elas podem fazer esse exame, mas elas precisam trazer um encaminhamento médico que elas podem pegar, por exemplo, nas unidades básicas de saúde aqui da cidade. Já as mulheres acima de 50 anos, elas podem só virem aqui, né, com um documento de identidade, um cartão do SUS, que elas já são encaminhadas para fazer esse exame de mamografia aqui nessa carreta, que está estacionada aqui do lado de fora do Parque dos Eucaliptos, que fica bem pertinho aqui da Avenida 9 de Julho. Horário de atendimento, a partir de 8 horas da manhã, essas mulheres já podem se direcionar aqui para fazer a ficha, né, fazer todo o cadastro, que às 9 da manhã já começam a ser realizados os exames. E isso vai até às 5 horas da tarde. Neste sábado também vai ter atendimento, mas daí até ao meio-dia. E essa carreta vai estar estacionada aqui até o dia 21 desse mês de março, que é um mês aí que a gente fala bastante das mulheres, né? E a gente reforça que a importância desse exame é para prevenção, viu? Prevenir, por exemplo, o câncer de mama. Para a gente ter um exemplo, aqui em Jacareí, no ano passado, 73 mulheres tiveram o câncer de mama. E quando a gente fala de prevenção, é porque a gente tem que se cuidar mesmo. Não é à toa que tem bastante gente sentada aqui, a mulherada já para fazer esses exames, viu? Estava conversando com elas aqui antes. Queria que vocês explicassem para a gente como é que vocês tiveram a informação dessa carreta, né? Todo ano você faz, por exemplo, a mamografia? Eu faço, mas é o primeiro ano que eu estou fazendo na carreta. Eu fiquei sabendo pelas redes sociais. E como eu já tive câncer, né, de mama, então tem esse controle. E é muito importante porque, como eu já fazia sempre, foi detectado logo e eu praticamente estou curada já há 12 anos. Você é um exemplo dessa importância desse cuidado que a mulher tem que ter. Exatamente. E também que o médico encaminhe para o especialista, né? Porque aí, no meu caso demorou um pouquinho. Então eu tive que fazer a mastectomia radical, né, da mama direita. No seu caso, como é que foi que você chegou até aqui? Bom, eu cheguei através do site da prefeitura, né? Então eu acho de suma importância aproveitar essa carreta que vem, essa parceria do governo do estado com a Prefeitura Municipal de Jacareí. E eu faço mesmo todo ano esse exame por prevenção. Tá certo, é isso mesmo, é assim que tem que ser, tem que se cuidar. Uma informação importante, viu, que ao longo desses dias, então, que a carreta fica estacionada aqui em Jacareí, são 50 senhas por dia. Então, o pessoal se programar aí para vir, né? E aos sábados vão ser 25 atendimentos programados aqui na carreta. É com vocês aí no estúdio.
É isso, é importante cuidar da saúde e muitas vezes quando se tem um diagnóstico positivo da doença, a chance de sucesso é muito maior, chega a 90% em alguns casos. Vanessa, obrigada, viu? A cada dia aumenta o interesse de pessoas para trabalhar na área da beleza. Tanto é que a procura pelos cursos oferecidos nesse setor é sempre grande em Taubaté. Hoje teve moradora que praticamente dormiu na fila para conseguir uma vaga em cursos de graça. A espera por uma oportunidade trouxe toda essa gente para a fila. A Bruna é uma delas. Chegou aqui ontem à noite. Cheguei aqui 11h30 da noite para conseguir, a vaga do curso de depilação. Taubaté abriu hoje 80 vagas para cursos gratuitos para o setor da beleza. O mais concorrido é para design de sobrancelhas. São 10 oportunidades. Inovação para mim, porque eu sempre fui da área administrativa. Então, na parte da beleza, vai estar acrescentando mais conhecimento, porque conhecimento nada é perdido. A área da beleza é a mais procurada entre os cursos de qualificação oferecidos na cidade. No ano passado, mais de 2.600 pessoas fizeram capacitação para apostar nesse mercado. A busca por trabalhos de manicure, a busca para um cabeleireiro, para um depilador, um design de sobrancelha, maquiador, cresceu muito. E a inserção no mercado de trabalho é imediata. A área da beleza oferece várias oportunidades. O profissional pode, por exemplo, trabalhar em casa, atender cliente a domicílio ou até ter um salão como esse aqui. Por isso, além de se profissionalizar na área em que vai trabalhar, é importante também aprender a administrar o próprio negócio. A Gabriela percebeu isso logo de cara. Ela trabalhou por 13 anos na área administrativa e trouxe essa bagagem toda para o salão que abriu no ano passado. Para aprender sobre estética, ela fez vários cursos no Polo da Beleza. Eu decidi, então, fazer um curso para ajudar uma amiga minha que estava entrando em depressão. E foi quando eu fui lá no Polo da Beleza e fiz meu primeiro curso de unha. E quando eu estava fazendo de unha, eu vi as meninas fazendo cabelo e eu tinha desejo de fazer. E a professora Lilian me dava um incentivo para eu fazer e foi quando eu comecei tudo. Aí eu não parei mais. Até hoje eu faço curso na Escola do Trabalho. Essa analista de negócios do Sebrae explica que o planejamento está em primeiro lugar na hora de empreender e que cursos voltados para a gestão ajudam a estruturar o negócio. É legal ela procurar o Sebrae, o Poço ou até mesmo o nosso site online www.sebrae.com.br. A gente tem vários cursos online que dá essas dicas, que dá ferramentas de como ela fazer o planejamento, de como ela se estruturar financeiramente, fazer um fluxo de caixa. Então, tem bastante ferramenta que o Sebrae pode oferecer para dar esse suporte para iniciar o negócio. No salão da Gabriela, as companheiras de trabalho foram colegas de sala nos cursos. Aqui tem cabeleireira, manicure e esteticista. A ideia é não parar de crescer e de se atualizar sempre. Uma vez eu escutei uma professora minha falando que eu não podia competir com uma pessoa que tivesse há 20 anos no mercado de trabalho. E eu hoje digo com toda certeza que eu posso sim, porque não adianta você fazer um curso e ficar 20 anos trabalhando sem você se atualizar no que você faz. Então eu acho que é muito válido, eu nunca vou parar de fazer curso. É isso aí, a atualização é o segredo mesmo, né? As vagas para os cursos na área da beleza já se esgotaram hoje mesmo, mas quem quiser fazer o curso de empreendedorismo, por exemplo, a partir do dia 17, vão abrir as inscrições na Escola do Trabalho do centro da cidade.